Hola, te voy a llamar a tu teléfono. Bueno, Aarón me silencia y vos me llamás a mi teléfono. Porque si no... Ok, pero cuando empiece, tiene que presentar la mesa. Sí, pero yo le voy a hacer después por teléfono del portugués al español a ella. Ahí por eso vos me silencias a mí, por favor. ¿Sí? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Ubuntu, en esta ocasión con una mesa directamente de Brasil, masculinidades negras en Brasil. Esta mesa la va a coordinar Vanessa Fonseca, también participa Diogo Souza, Daniel Campos y Leonardo Pecaña. Bueno, espero que la disfruten, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias y comenzamos. Vanessa, la mesa toda tuya. Olá, boa tarde. Eu me chamo Vanessa Fonseca, eu tenho pesquisado masculinidades há 2 décadas, mais ou menos, especialmente as intervenções com homens para transformar as masculinidades, e é uma honra estar aqui nessa mesa tão importante sobre masculinidades negras brasileiras, né? É um assunto importante que nessas 2 décadas eu ouvi muito pouco sobre isso, né? Eu acho que também sinalizar que essa mesa é bastante diversa, né? Embora o tema seja masculinidades negras brasileiras, esse é um tema diverso, atravessado por diferentes sexualidades, faixas etárias, culturas, né? Enfim, masculinidades negras são muitas, né? No plural. E, bom, eu vou mediar essa mesa, vou controlar o tempo de vocês, 15 minutos de apresentação para cada um, tá bom? E, bom, a gente tinha combinado de começar com o Diogo Souza Silva. Tudo bem, Léo? Assim, vamos fazer Diogo, depois Daniel e depois Leonardo. Pode ser assim? Bom, vou começar então chamando o Diogo Souza Silva, que é psicólogo sanitarista formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é especialista em gênero e sexualidade pelo Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Diogo também é mestre em saúde comunitária e doutorando em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, com período sanduíche doutoral na Universidade da Califórnia. É bolsista CAPES, o Diogo. Diogo, eu acho que é com você. Pode começar. Muito obrigado, Vanessa. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Meu nome é Diogo Souza, sou um homem negro gay cisgênero, migrante, nascido no interior da Bahia, falando da capital desse mesmo estado. A continuidade desse processo de apresentação, depois desse realizado pela Vanessa, me parece importante pela possível conexão com pessoas da diáspora negra LGBTQI+, de tantos lugares que nos acompanham nesse momento. Sim, continuamos a pensar, falar, produzir, modificar grandes questões globais de formas desiguais por os nossos corpos e entre algoritmos, como agora. A mim me importa falar sobre a diáspora negra no Brasil, mais especificamente sobre os homens negros gays cisgêneros dessa diáspora, seja pelos encontros, desencontros, quanto pelos esbarrões. Diáspora é um conteúdo perene na vida das pessoas negras que não pode ser apagado de nossas narrativas, nem sucumbido por narrativas de pretensões universalistas. Falar sobre as masculinidades negras é parte da discussão sobre a diáspora negra brasileira, com os sentidos e significados que elas repercutem para toda a comunidade negra. A partir desse ponto,
quero me ater aos vilipêndios do terror racial e do genocídio antinegro que tem junto à masculinidade sua grande mola propulsora expressa nas mortes por causas externas, na violência contra as mulheres e nos crimes de ódio contra a população LGBTQI+ negra. Em abril de 2017, em Juiz de Fora, Minas Gerais, um jovem negro gay foi atacado, espancado com bastão de madeira e queimado com uma espécie de coquetel molotov por 7 homens, sob ameaça de que nenhum homossexual poderia transitar pela Avenida 7 de Setembro, no bairro Costa Carvalho, naquele município. O jovem afirmou que o fato de ser negro teria sido condição agravante para a violência que sofrera. A situação é decisiva. Não existe lugar para um jovem negro gay. Para sua presença, a sentença de morte. Em fevereiro de 2020, na cidade de Salvador, Bahia, um policial desferiu socos e pontapés contra um jovem negro enquanto gritava, abre aspas, você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça de cabelo aqui. Tire aí, vá, essa desgraça de cabelo aqui. Você é o quê? Você é trabalhador, viado? É? Fecha aspas. Enquanto o longo cabelo Black Power do jovem foi suficiente para que ele fosse agredido e violentado sob xingamentos de ladrão e vagabundo, viado foi a ofensa utilizada para intensificar a humilhação a fim de desestabilizar as noções de masculinidade legitimadas pela cis-heteronormatividade brancocêntrica. Em ambas as situações, a homossexualidade constitui um alvo útil para onde são desferidas violências contra os homens negros. De um lado, ela trama formas de mortificação da existência de homens negros gays, de outro, emascula homens negros heterossexuais. O campo de estudo sobre as masculinidades negras é recente entre as disposições acadêmicas e muitas vezes deslocado dos conteúdos formulados no interior das próprias comunidades negras. Neste campo, ainda que as questões de gênero e sexualidade sejam referidos com frequência, elas pouco debatem as identidades sexuais e de gênero dos homens negros. As chaves de leitura para questões que tramam contra a vida dos homens negros gays e das diversas experiências da sexualidade e da identidade de gênero racializadas, como as bichas pretas, as POCs, os cafuçus, os braus, os homens trans negros, dentre tantas outras experiências, são escamoteadas por formas de pensar cujas pretensões universalistas revelam seus objetivos coloniais. Uma rápida alusão à questão da dominação masculina, no que diz respeito aos homens negros brasileiros, é que esta forma de poder é impossível de ser realizada por esse grupo, especificamente porque o Brasil tem construído a imagem dos homens negros como criminosos e inimigos do Estado, como nos lembra Jaime Amparo Alves. Pode o homem negro ocupar a mesma centralidade de poder que faz com que jovens negros, a partir de 13 anos de idade, tenham mais de 60% de chances de serem assassinados no Brasil? Recorro a Ana Flausina para lembrar que a resposta para essa questão não pode vir desacompanhada do processo crítico de entender os efeitos do exercício da masculinidade dos homens negros nas comunidades negras, em especial sobre as mulheres e pessoas LGBTQI+ negras. Indo além, a autora questiona: o que significa para um homem negro ser cisgênero e heteronormativo? Tais questionamentos reclamam pela garantia da vida da população cujos corpos constituem os alvos preferidos de serem tombados pelo Estado brasileiro, bem como das lógicas que o genocídio antinegro perfila no interior das comunidades negras, quando a masculinidade negra é baseada em lógicas brancocêntricas. Observemos tal situação em dados. Em 2018, 75,5% dos homicídios ocorridos no Brasil vitimaram a população negra. O risco de um homem negro ser vítima de homicídio no Brasil é de 74%. Para as mulheres negras, cabe destacar, o risco é de 64,4%. Dados que nos permitam uma breve compreensão de como essa situação abismo tem atingido homens negros gays são recentes e nos demanda atenção no que diz respeito aos critérios de notificação. Aqui, proponho a leitura de dados agregados sobre a população LGBTQI+, desagregando e colocando em evidência os homens negros gays. Necessariamente cisgêneros, cabe destacar. O Atlas da Violência tem publicado desde 2019 um levantamento da violência contra pessoas LGBTQI+ no Brasil.
Em sua análise, são comparados dados ofertados por diferentes fontes, como as instituições da sociedade civil, a exemplo do Grupo Gay da Bahia, o GGB, e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Os registros ofertados pelo Disque 100, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e os registros do Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde. O número de denúncias de homicídio e de tentativa de homicídio contra pessoas LGBTQI+, segundo o Disque 100, era, em 2011, de 5 homicídios e de 30 tentativas de homicídio. Em 2018, esse número passou para 138 homicídios e 49 tentativas. O pico dos homicídios ocorreu em 2017, com 193 casos notificados, enquanto o pico de tentativas ocorreu em 2018, os referidos 49 casos. Os números ofertados pelo GGB e pela ANTRA expressam ampla diferença. Em 2018, o GGB contabilizou 420 homicídios de pessoas LGBTQI+, dos quais 164 eram pessoas trans. A ANTRA contabilizou, no mesmo ano, 163 homicídios de pessoas trans, ratificando os dados ofertados pelo GGB. No que diz respeito ao SINAM, que sistematiza os dados de violência interpessoal e autoprovocada, de notificação compulsória no Serviço de Saúde do Brasil, foi possível notar que em 2017 e 2018 houve um incremento significativo de violências contra homossexuais e, em especial, contra bissexuais. Consonante com os empreendimentos do racismo, é possível observar que as principais vítimas das violências, homicídios e tentativas de homicídios são pessoas LGBTQI+, negras. O perfil socioeconômico das vítimas apresentado pelo documento destaca que, em 2018, homossexuais, gays e lésbicas correspondiam, respectivamente, 42,3% de negros e 38,2% de brancos. Entre bissexuais, os números corresponderam a 7,1% de negros e 6,5% de brancos. Amarelos indígenas somaram entre homossexuais e bissexuais 0,9%, respectivamente. Embora a porcentagem de agressores do sexo feminino tenha aumentado entre 2017 e 2018, prevalecem os agressores do sexo masculino. Aqui, importa a categoria sexo do próprio relatório, reconhecendo as falhas que essa categoria porta. Pessoas LGBTQI+, solteiras e casadas foram as que mais sofreram violências, tendo havido um incremento de violência para o primeiro grupo no referido período. Mulheres lésbicas e bissexuais foram as mais vitimadas em relação aos homens gays e bissexuais. As violências ocorreram principalmente em áreas urbanas. Bem, olhando para outra forma comum a partir da qual o genocídio antinegro tem produzido mortificações de homens negros gays e de outras pessoas LGBTQI+ negras, o encarceramento em massa tem se somado como recurso de vilipêndio das vidas negras. Os números apresentados pelo Infopem, Sistema de Informações e Estatística do Sistema Penitenciário Brasileiro, produzidos entre julho e dezembro de 2019, informaram haver, no Brasil, mais de 748 mil pessoas em privação de liberdade, sendo 95,06% do gênero masculino e 4,94% do gênero feminino. Deste total, 657.844 pessoas presas tiveram raça, etnia e cor classificadas, sendo que 66,7% composta por pessoas negras, representando 2/3 de toda a população carcerária. O encarceramento de homens negros representa 95,15% deste total, enquanto de mulheres negras, 4,85%. Brancos representaram 32,29% e amarelos indígenas somaram 1,1%. No que se refere ao perfil da população LGBTQI+, privada de liberdade, dados do relatório LGBT nas prisões do Brasil, diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento, destacam o tratamento dispensado a este grupo nas prisões. O Brasil, que ocupa o 3º lugar no número de encarceramentos do mundo, possui 1.449 estabelecimentos penais, sendo que apenas 106 possuem celas e alas voltadas para pessoas LGBT, utilizando o termo apresentado no documento. Aqui não pretendo discutir se as alas e celas constituem a melhor ou pior alternativa dentro do sistema prisional, em especial por acreditar em respostas produzidas a partir do abolicionismo penal. Quero lembrar que o assinte e os vilipêndios produzidos nesse espaço tramam
contra um contingente populacional negro e cujas noções de masculinidade ofertadas como universal nestes lugares colocam a população LGBTQI+ negra em situações de brutalidade e terror. O relatório assume a tortura como uma realidade dos presídios brasileiros e reconhece a gestão do risco prisional como uma estratégia de controle das situações de violência que se desenvolvem no cotidiano das instituições. O documento informa ainda que o Brasil possui 2.048 vagas para pessoas LGBT e 2.302 pessoas ocupantes. Considera-se haver subnotificação desse número, dado que a contagem de pessoas LGBT nos presídios só pode se dar a partir da autodeclaração, que, neste caso, exporia esses indivíduos a situações de violência por outros presos. Segundo as informações apresentadas pelas unidades que responderam à pesquisa realizada, as unidades masculinas possuem 2.523 internos, dos quais 1.333 se autodeclararam gays, 572 bissexuais, 455 travestis e 163 transexuais. Já as alas femininas possuem um total de 2.225 internas, das quais 1.356 lésbicas, 866 bissexuais e 3 transexuais. Tais dados são enunciativos do suporte biologicista, no qual estão apoiadas as determinações legais que alocam as vidas das pessoas trans no espaço prisional. O perfil racial nas instituições femininas informa que 69,5% das pessoas LGBT encarceradas se autodeclararam negras e 30,5% brancas. Nas instituições penais masculinas, 57,3% dos presos LGBT se autodeclararam negros e 42,8% brancos. Observou-se que houve menor resistência para a autodeclaração como pessoa LGBTQI+, nos presídios femininos em relação aos masculinos. Tal dado parece informativo dos vilipêndios aplicados às pessoas LGBTQI+, quando confinadas nesse repositório de dores focadas sob gestão da ordem de dominação masculina e brancocêntrica. Os dados recentes sobre os homicídios e a condição de pessoas LGBTQI+, encarceradas no Brasil é um anúncio tardio, mas necessário, de que o chão brasileiro vem sendo regado a sangue de bicha, sapatão, bi, trans, travestis, POCs negras e muitas outras. Um terror que tem perdurado ao longo de séculos. No centro desse terror, a masculinidade brancocêntrica e cis-heteronormativa. Me distanciando das ideias de masculinidade tóxica e de masculinidade hegemônica, considero que as disputas de narrativas não alcançam seus objetivos no que diz respeito a pensar os homens negros e a masculinidade negra sem olharmos de forma decisiva e central para as experiências e comunidades negras. O jogo relacional em muito tem invisibilizado o passado de horror da escravidão e da diáspora negra, elaborando leituras que tornam os homens negros despossuídos de ontologia e epistemologia, incutindo noções de masculinidade que tramam contra suas próprias existências. Para marcar a abertura de novos diálogos, acredito que as masculinidades negras e as agências dos homens negros gays, em suas diversas experiências, dão indícios sobre os riscos dos contágios com as ordens dominantes, mas principalmente informam meios de constrangê-las. As masculinidades que nos importam nesse debate são aquelas que tornam a vida possível, que rompem com as lógicas de horror, que não encerram a memória e a ancestralidade negras, que tramam o futuro feito sankofa, que nos orientam com a comunidade e pelo bem viver. E por falar em comunidade, essa forma de organização do povo negro ao largo do mundo, lembro que a masculinidade brancocêntrica dominante permanece sendo essa via de ódio que submete todos a um. Ela tem sido a impossibilidade, a materialidade da vida coletiva. Obrigado. Obrigada, Diogo. Você foi preciso no tempo, não precisei nem marcar. Mas, então, eu vou apresentar aqui o Daniel Campos, que é assistente social, doutor em serviço social pela Escola de Serviço Social da UFRJ e professor da Escola Social da UFRJ também. Daniel, é com você. Olá, boa tarde a todos e todas e todes, né? Eu também quero agradecer a toda a organização do evento, a Vanessa, né, pela mediação dessa mesa, os meus companheiros Diogo e Leonardo, né, que dividem essa mesa tão importante e necessária para se pensar masculinidades negras, né, na América Latina, no mundo e especificamente na nossa realidade Brasil. Eu já peço desculpa por não falar em espanhol, mas eu preferi
falar em português para não cometer alguns deslizes, mas eu vou falar devagar para que os companheiros consigam entender. Eu acho que o Diogo fez uma apresentação brilhante para situar, né, a discussão das masculinidades negras na diáspora. E aí, ouvindo o Diogo, me vem à mente o pensamento de Fanon, né, que o que é o homem negro? Ele nem é homem, né? Nessa colonização, quando estamos falando de masculinidade, o homem negro nem é considerado homem. O que ele quer? Se nem homem, dentro do que a gente estuda sobre masculinidade hegemônica, a partir do olhar do colonizador, porque no pensamento de Bell Hooks a gente também vai encontrar um elemento muito interessante e importante para essa análise, que é a compreensão de masculinidade negra que queremos chegar. Talvez seja necessário voltar para a África, para países de África, porque de fato é lá que iremos encontrar a essência da masculinidade negra, porque na travessia dos nossos corpos, na escravidão, toda a construção de uma masculinidade foi esfacelada, né, desestruturada pelo colonizador. E é a partir desse lugar, a partir desses marcadores que insistem em nos fixar, que o Diogo coloca muito bem quando a gente está pensando questões de sexualidade ou identidade de gênero, mas que conformam a performatividade do homem negro, né? Essas marcas que nos insistem a aprisionar na animalização dos nossos corpos, na marginalização dos nossos corpos. E aí, a partir desse panorama, eu tive o privilégio de desenvolver uma pesquisa de tese do doutorado que era sobre o lugar dos homens negros na proteção social, na seguridade social brasileira. Como que esses corpos são percebidos no âmbito da política de proteção social. E aí, através dessa pesquisa, a gente pôde ir fazendo certos questionamentos, né? A gente pode pensar o homem negro num lugar de privilégio, a partir de toda essa construção que ouvimos anteriormente? O que significa pensar privilégio quando estamos falando de masculinidades negras na realidade brasileira? Que vão aparecer no encarceramento, no genocídio, na população em situação de rua, usuário de álcool e outras drogas, e se forem atravessados por outros marcadores sociais da diferença, né, cada vez mais essa população, esses homens, ou como o próprio Fanon diz, né, que ocupam a zona do não ser, porque a branquitude instituiu uma zona de ser, que por vezes, na conformação e na performatividade de uma construção social de uma masculinidade, nós, homens negros, iremos tentar, a partir de um processo violento de uma branquitude, chegar a um lugar de embranquecimento, né? E aí muito irão estranhar quando a gente diz nas nossas pesquisas ou nas nossas falas, quando nós nos descobrimos homens negros. E isso causa um estranhamento, porque é um descobrir e um tornar-se homem negro, porque principalmente no espaço acadêmico, a gente vai vendo uma branquitude e as referências e os marcadores. Quais são os lugares instituídos para a gente pensar masculinidades negras? Quando estamos falando de masculinidades negras, exclusivamente os homens negros só irão performar nesses lugares do genocídio, do encarceramento, da violência, da irresponsabilidade paternal, da não afetividade. Não existem outras performatividades quando estamos falando de masculinidades negras? Será que a gente não precisa ouvir o coletivo de homens negros, né, e enegrecer a nossa literatura e a nossa bibliografia acadêmica e dos nossos estudos para, de fato, entender, né, o que é essa construção a partir do olhar desses homens, como esses homens se situam nessa relação social? E aí, a partir de todo esse caldeirão de ideias, eu fui até um serviço de proteção social, que aqui no Brasil, a Política Nacional de Assistência Social institui uma proteção social de nível básico, intermediário e de um nível mais elevado para as situações de risco.
Esse programa que eu analisei, foi o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência condicionada de renda e que elege as mulheres a partir de um reconhecimento de uma vulnerabilidade histórica mundialmente, né, muito construído pelo patriarcado, pelo machismo, o lugar de subordinação das mulheres na economia de gênero. E esse programa vai determinar na sua lei que as mulheres serão preferenciais na titularidade do benefício, mas não exclusivo. E aí o que eu pude perceber no desenvolver da pesquisa é o quanto essa determinação de uma legislação se confunde com exclusividade. O quanto o corpo masculino não consegue ser visto pelas políticas de proteção social do Estado como um corpo que possui uma situação de vulnerabilidade social e econômica, sobretudo se esse corpo é um corpo negro. O quanto o racismo estrutural e estruturante vai afastar esses homens das instituições do Estado que irão oferecer proteção social. Por vezes a gente vai ouvir, por vezes eu ouvi no trabalho de campo, né, todos esses marcadores dito anteriormente, toda essa leitura social feita do meu corpo, porque eu sou um pesquisador negro, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu não tenho alguns marcadores que me colocam no lugar de leitura de população em situação de rua, mas eu tenho um marcador que vai me colocar como um usuário de um serviço e que os profissionais do serviço irão me confundir como um usuário de situação de rua solicitando um serviço e não como um pesquisador. E aí é a negritude, é a minha pele retinta, que vai chegar primeiro, e com ela, nas instituições do Estado, eu não sou um pesquisador, eu sou um usuário do serviço que estou solicitando um pernoite, né? Uma inclusão numa unidade para uma dormida para uma população em situação de rua. Ou mesmo homens negros que irão chegar ao equipamento da proteção social via Estado, no final do atendimento, e os profissionais vão estranhar. Afinal de contas, mesmo o homem negro não sendo homem, né, e Fanon pede toda uma licença à coletividade masculina para fazer essa afirmação, mas ele ancora essa análise em toda uma estrutura social. E aí eu pude perceber isso no processo, e principalmente na sociedade brasileira, porque a nossa formação social brasileira tem um mito da democracia racial, né? Nós não reconhecemos o racismo como estrutural e estruturante, e não reconhecemos que temos práticas racistas que insistem em marginalizar, objetificar, encarcerar e exterminar os corpos de homens negros. Carla Cotirene tem uma afirmação que eu acho muito interessante para a gente pensar o lugar dos homens na proteção social. Ela vai dizer, no seu livro sobre interseccionalidade, que enquanto as mulheres brancas estão preocupadas que os seus filhos sejam cooptados pelo patriarcado, as mulheres negras estão enterrando os seus filhos em função das necropolíticas, que tiram o direito dessas mulheres de maternarem e tira o direito desses homens negros de paternarem também. Não só pelo encarceramento, mas porque o homem negro, diferente da paternidade do homem branco, ele enterra o seu filho antes dos 30 anos de idade, por um genocídio de uma juventude negra brasileira. E aí a gente não vai olhar para a construção social dessa masculinidade a partir de um lugar, de um corpo que tem vulnerabilidades sociais e econômicas. A gente vai olhar para esse corpo e fixar nesse homem o marcador do provedor e dizer: ora, você é homem, você pode ir fazer uma obra, virar uma laje, pegar uma caixa de doce e ir vender no trem. Por que você precisa da proteção social do Estado? Esse não é um olhar naturalizado sobre essas masculinidades? E o que é ser provedor para as masculinidades negras? Se a gente fala de uma sociedade brasileira, de uma crise estrutural do capital, na qual a informalidade se
eu acho que travou. Voltou? Travou, voltou agora. Travou, voltou. Pronto. Eu acho que ela vai ficar... Se ela ficar instável, aí você passa para o Leonardo, mas é porque quando chove aqui a internet fica horrível. Mas eu estava falando da informalidade, né? A população negra, os homens negros, sempre estiveram inseridos no mercado informal de trabalho. Sempre foi um corpo destinado aos trabalhos que despende mais força, mais energia, o trabalho brutal, o trabalho cansativo e exaustivo e que tem uma pequena rentabilidade. A gente precisa situar também, quando estamos falando de masculinidades negras, especificamente no contexto de 2020, aliás, eu acho que esse é um ano que a gente quer esquecer, que a gente nega um pouco o ano de 2020, um contexto de uma pandemia e que colocou um exército de homens negros inseridos no mercado informal de trabalho na política de assistência. Esses homens negros foram tentar acessar a renda básica emergencial. Um exército de homens negros que nunca foram inseridos na política de proteção social do Estado. Um exército de homens negros que estavam ali o tempo todo e esse Estado negacionista nunca os viu, sempre os negligenciou enquanto sujeito de direitos. E esses homens, né, essa população negra, nunca se viu num momento de pandemia entre o direito de fazer o isolamento social ou continuar trabalhando na informalidade para a manutenção da sua sobrevivência e subsistência. O que é pensar, né, a construção de uma masculinidade negra atravessada por todos esses estereótipos e por um genocídio que, ao afirmar a sua identidade enquanto homem negro, isso o coloca numa situação contraditória nesse Estado racista e genocida, de maior vulnerabilidade para esse homem negro, de maior objetificação desse homem negro, de maior não lugar de racionalidade, de intelectualidade, de beleza, porque, ora, nem todos os homens negros irão performar no lugar da objetificação do físico, estético e corporal de um padrão desejado. E esses homens que não performam nesse lugar e que, por vezes, irão se fixar nesse lugar porque é um lugar de valorização da sua estética corporal, da sua identidade, mesmo que isso cause sofrimento e adoecimento para esse homem negro. E aí a gente precisa, né, através de uma... Eu já vou encerrar para que a gente tenha tempo para o Leonardo, mas através de uma política de proteção social, através de uma política que tem como base a matricialidade sociofamiliar como um eixo estruturante, o que eu pude investigar e identificar é o quanto essa matricialidade, é o quanto políticas focalizadas e seletivas, é o quanto o recrudescimento dos direitos sociais afastam os homens negros da proteção social do Estado. Primeiro, porque os seus corpos não são percebidos como corpos vulneráveis, são percebidos como corpos que podem trabalhar de qualquer maneira, então podem assumir o lugar do provedor e não o lugar de receber a proteção social do Estado, e o quanto isso, para essas masculinidades negras, assumir esse lugar de não provedor, né, de não conseguir prover o seu autossustento ou o sustento da sua família, é um lugar de sofrimento, mas que, no âmbito do serviço, ele não encontra um diálogo e um acolhimento. Ou seja, é o que eu acabei definindo na pesquisa de tese como um ocupar sem pertencer. Ele ocupa a política de proteção social, mas ele não pertence à política de proteção social, porque há historicamente uma invisibilidade da proteção social quando estamos falando de masculinidades negras. A gente precisa construir espaços que representem o lugar do afeto quando a gente está falando dos homens negros, que representem o lugar de masculinidades que tenham uma representatividade para essa geração, né? E aqui nós temos duas, Leonardo, Diogo, são exemplos para mim de masculinidades que performam em outro lugar.
mas o racismo e o genocídio ele é tão estrutural e estruturante que a gente ainda, mesmo com os coletivos, mesmo com as estratégias de resistência, a gente ainda não conseguiu colocar essa pauta sobreposta à pauta do extermínio da juventude negra. Então, se eu posso deixar alguma reflexão, é nesse caminho, né, que a gente sempre consiga questionar essas estruturas que insistem em exterminar, invisibilizar e aprisionar os homens negros a partir da sua multiplicidade identitária. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Daniel. Bom, agora a gente vai passar, então, para o Leonardo Peçanha, que é professor de Educação Física, pesquisador e ativista. O Leonardo é mestre em Ciências da Atividade Física pela Universo e é especialista em Gênero e Sexualidade pelo IMS da UERJ. Trabalha e tem interesse nos temas de sociologia, sociologia da educação física, gênero, sexualidade e violência, saúde transmasculina e transmasculinidades negras. Bom, Léo, é com você agora. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, aqui no Brasil é boa tarde ainda, 17h37. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, e queria primeiro agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com pessoas também que são referências para mim, né? O Daniel, o Diogo, a Vanessa, já trabalhamos juntos em alguns projetos também, e fiquei bastante feliz com o convite. E falar sobre transmasculinidades negras, para mim, é entender esse plural, né? Esse S, né? Tanto da palavra masculinidade, tanto da palavra negros, né? Entendendo que essa diversidade ela precisa ser olhada, precisa ser incluída, principalmente também acolhida por outros homens negros, que é o que vem acontecendo, pelo menos na minha trajetória, e eu acredito na trajetória de outros companheiros, né, como eu, e dessa forma temos tensionado e olhado para esse outro lado, de como essa construção dessa transmasculinidade negra aqui, brasileira principalmente, tem sido vista, olhada e construída. Porque aqui no Brasil, em 2000, lá pelos anos de 2010, por exemplo, foi quando as transmasculinidades, de uma forma geral, começou a ter um pouco mais de visibilidade midiática, né? Embora a gente saiba da existência de homens trans brasileiros desde muitos anos da ditadura e antes da ditadura militar aqui no Brasil. Mas, de 2010 para cá, que começou a aparecer midiaticamente. E, a partir de 2012, enquanto movimento organizado que começou a, organicamente, homens trans e pessoas transmasculinas se organizarem. Mas, ainda assim, existe uma invisibilização, né? Essa invisibilização ela vai dialogar primeiro com o racismo estrutural, depois com a transfobia estrutural, quando a gente pensa em transmasculinidades negras. Por quê? Porque a ideia que se tem de pessoas trans hoje, né, e aí agora estou falando de pessoas trans no geral, pontuando, ainda é uma ideia muito embranquecida, né, aqui no Brasil, né, falando de Brasil. Mas eu acredito que isso não seja apenas aqui, né, isso é geral. Mas falando de Brasil, aqui, a ideia que se tem de corpos brancos, né? Falando em homens trans, isso também continua. Então, quando homens trans negros, né, começam a se identificar e se perceber dessa forma, existe uma invisibilização, né, que é naturalizada. E essa invisibilização é completamente atravessada pelo racismo estrutural, né? Então, quando Bruno Santana, Marcelo Caetano, né, e demais homens negros trans que vêm já há alguns anos tensionando, problematizando a questão das transmasculinidades brasileiras, dizem que não vê, né, outros tipos de corpos transmasculinos, por exemplo, na mídia. Isso é uma grande denúncia e é uma grande
naturalização do racismo que existe no Brasil. E aqui estou trazendo apenas um exemplo em relação à mídia e à visibilidade. Trouxe a questão da invisibilização para mostrar que, para homens negros trans, isso tem um impacto muito importante. Porque quando a gente não se vê, né, e quando a gente fala em relação a pessoas negras de uma forma geral, né, na sociedade, existe a invisibilização que é atravessada pelo racismo. No caso de homens negros trans, isso se duplica, né? E aqui não é uma questão de dizer que existe uma hierarquia, uma disputa de visibilidade, mas dizer que o racismo ele vem atravessando de forma tal que traz à luz certas pessoas e esconde outras, né? Então, dessa forma, também a gente pode estar dialogando com o que eu chamo da dicotomia de objeto-ameaça. Eu vim falando sobre isso em alguns espaços, né? E demais colegas também, como Patrick Lima, né? Luque Palhano e demais outras pessoas, em relação à experiência transmasculina negra, de que antes, quando eu era lido como mulher negra, né, tinha uma leitura social, que essa ideia de passabilidade, uma ideia muito transfóbica e racista, porque a ideia de passabilidade é sempre a ideia de quê? De uma corporeidade branca cisgênera, né? E nem todas as pessoas trans vão querer, vão poder, né, por diversos motivos, até de acesso mesmo a procedimentos de reconstruções corporais, procedimentos de reposição hormonal, a tomadas de hormônio, nem todas as pessoas vão poder, vão querer. Então, essa ideia de corporeidade cisgênera e principalmente branca, para muitas pessoas não são acessíveis, né? E quando a gente fala de homens negros trans, isso é da mesma forma. Então, é uma ideia de dicotomia de que sair de um lugar de leitura de mulher negra para ir para um lugar de leitura de masculinidade negra é uma violência que muitas das vezes chega com muita dor, né? Com muita dor. Essa dor é exatamente causada pelo racismo estrutural, que aí se mistura com o racismo e com a transfobia, né? E não é apenas uma soma e multiplicação, é a mistura da soma com a multiplicação. E isso causa diversos tipos de consequências, por exemplo, no acesso. Quando a pessoa não é sequer tem uma legitimidade corporal, digamos assim, né, existe uma dificuldade de entender, né, isso para todas as pessoas trans. Mas no caso de pessoas trans negras, né, isso tende a ficar multiplicado. Por exemplo, quando você vai acessar algum tipo de política pública relacionada à saúde, né, por exemplo, um homem negro trans que está grávido, ele pode passar por certas dificuldades, né, que, de repente, outras pessoas trans não vão passar. E aí, dialogando com a doutora Jurema Werneck, lá que na tese dela traz toda a questão da dor que mulheres negras passam na gestação e, né, na hora do parto, eu me fico pensando se isso não pode também acontecer com homens negros trans no processo gestacional, na hora também do parto, né? E isso não é nem uma comparação, mas uma constatação de perceber que a raça, né, ela sempre vai estar na frente, né, e ela sempre vai denunciar esses fatores sociais de pessoas trans que são negras. Então, na verdade, o que, para mim, né, para mim, Leonardo, e para esses outros homens negros trans que eu citei, acredito que dialogam junto comigo, essa denúncia de quando a gente fala dessa dicotomia de objeto e ameaça, nada mais do que uma ilustração de como o racismo, né, trabalha e como ele vai se adaptando de tal forma que faz com que ele fique evidente nas experiências de pessoas trans negras, né? Ou seja, é uma grande denúncia em relação ao racismo no Brasil. Independente de você ser um homem ou você ser uma mulher, ele vai estar atravessado se você for uma pessoa negra. Então, as características das transmasculinidades negras no Brasil, em relação a acesso, em relação à empregabilidade, à educação, né, elas ficam também
no diálogo em relação ao que acontece, por exemplo, com outros homens negros trans, como já foi falado por os meus colegas que me antecederam, né? Essa dificuldade ela é passada muito em diálogo com as experiências que outros homens negros também têm. Por exemplo, eu acho que foi o Daniel que falou do encarceramento, né? Existe um filme chamado Homens Invisíveis, que traz relatos, né, de homens que vivem em privação de liberdade, homens negros. A maioria desses homens negros, desses homens trans que estão lá, a maioria desses homens trans que estão lá são homens trans que são negros. Então, vai dialogar também com a maioria da população encarcerada, né, negra, de homens, né? Isso é uma realidade que vai também dialogar com o genocídio da população negra. Então, sempre vai dialogar com essa dimensão maior do racismo estrutural. Quando homens negros trans começam a ser lidos, né, enquanto homens negros, né, e aí entendendo que essa leitura ela é diferente para cada tipo de homem negro trans, né? Se é um homem negro trans, por exemplo, que vive aqui no Sudeste, ele vai passar por determinados tipos de racismo e transfobia diferente de outros homens negros trans que estão, por exemplo, no Norte e no Nordeste, né? A cobrança ela vem diferente, mas existe algo que é atravessado em comum. Então, por exemplo, quando homens negros trans usam determinados tipos de biotecnologia que para outras pessoas pode parecer como ligação com a normatividade, para nós, enquanto homens negros trans, é proteção. Um exemplo que a gente sempre usa, Bruno Santana também, né, é o uso do Packer. O Packer é uma prótese peniana que é usada para diversos tipos de usos, né, como urinar em pé e para sexo, né? Não é um dildo, é uma prótese peniana realística. Existe, inclusive, um mercado construído por homens trans brasileiros, né, que tiveram que fazer isso porque o que vendia lá fora era muito caro, né? Então, o que acontece? Muitos homens negros trans que têm acesso a esse tipo de biotecnologia, porque ela também não é barata, né? Então, é uma parcela de homens negros trans que fazem uso disso, né? E outros usam outras estratégias, como colocar meia, por exemplo, fazem uso disso para, por exemplo, se proteger do baculejo, né? Do baculejo. Aqui no Rio de Janeiro, a revista policial chama ela de baculejo. Em outros lugares do Brasil tem outros nomes. Mas, por exemplo, o uso do Packer para a gente é proteção, porque a partir do momento que, por exemplo, um policial percebe, né, que no nosso corpo é diferente, né, pode acarretar em demais violências. Então, que, por exemplo, para outras pessoas transmasculinas pode ser algo lido como normatividade, ou está se aproximando de uma normatividade, para a gente é proteção, sabe? E essa dimensão tem ligação com o fato de nós sermos homens negros, né? E que também vai dialogar com essa... existe um tipo de cobrança, né? Cobrança que também é cobrado para todos os homens negros, como, por exemplo, a questão falocêntrica. E aí, quando a gente se coloca dessa forma, né, e que usa esse Packer nesse sentido, nos é cobrado como se nós estivéssemos usando para se alinhar a essa estrutura falocêntrica, racista, de que todo homem negro tem um determinado tipo de genital, sabe? E aí, às vezes, até se espera que esse genital seja feito de um determinado tamanho para cumprir essa expectativa racista, né? Então, tudo isso são desdobramentos do racismo que, na experiência transmasculina negra, ela também aparece, não está dissociado das outras masculinidades negras, né? Não está dissociado. A diferença é que ela vai aparecer de maneiras específicas e particulares de cada homem negro. Então, o meu diálogo aqui hoje, né, ele vem a corroborar com as falas anteriores, né? A gente precisa cada vez mais perceber e olhar para essas masculinidades negras que estão em construção, que querem ser vistas, né? Fora dessa expectativa racista que foi colocada na nossa experiência. Ela foi colocada. Nós não somos assim. Essas expectativas que homens negros reproduzem, né?
Não estou querendo dizer que não existem problemas, mas os problema todas as pessoas têm, né? É preciso olhar por que existe essa naturalização. Por que é esperado isso de nós? Por que é cobrado determinadas coisas e outras coisas não são cobradas? Por que alguns acessos chegam e outros não chegam, né? Então, eu acho que olhar para essas dimensões e entender que dentro existe a caixinha das masculinidades, né? Dentro das masculinidades existe a outra subcaixinha, que, por exemplo, uma outra vertente, digamos assim, que é das masculinidades negras. Dentro das masculinidades negras existem outros tipos de masculinidades negras, como as transmasculinidades negras, né? Então, fica aqui a minha fala para vocês, né? Para que a gente possa olhar novamente e perceber que as masculinidades negras e as transmasculinidades negras, elas perpassam por olhares diferentes do que é esperado de masculinidades. E isso tem que ser levado em consideração quando todos e todos nós fomos problematizar a questão da masculinidade brasileira. Um beijo. Muito obrigada. Assim, excelentes apresentações. Vocês levantaram muitas questões, né, sobre masculinidades negras no Brasil. Eu acho que o que eu queria talvez destacar aqui nas apresentações é um pouco do que vocês falaram aqui, né, já que apesar dessa diversidade de masculinidades, né, masculinidades negras, inclusive no Brasil, né, esse S aí que a gente destaca, né? Existe um processo normativo, uma estrutura normativa que produz efeitos, né? Que se traduzem, inclusive, com o genocídio da população negra, né? O Diogo mesmo citou alguns dados em que a população LGBTQI+, negra, é a que mais morre, né? A gente tem alguns minutos, assim, eu queria propor, né, duas coisas. Uma né, que depois dessas apresentações todas, depois de vocês terem se ouvido, né, vocês comentem alguma coisa, né, se vocês quiserem, né, da fala um do outro, perguntem, enfim, né. E eu tinha uma pergunta também, né, caso dê tempo e caso vocês queiram, evidentemente, comentar, que assim, o que tem sido potente e o que vocês acham também que ainda falta nesse debate sobre masculinidades negras no Brasil? Bom, enfim, quem quiser começar, acho que vocês podem se voluntariar aí. Abrir os microfones. Quer seguir a ordem? Vai lá, Diogo, pode ir lá. Pode, vai. Quem eu vai? Ia quebrar o gelo. Na verdade, Vanessa, essa é uma pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que está em construção, né? A partir de tudo que o Diogo, que o Léo e algumas coisas que eu também coloquei, a gente ainda consegue enxergar e observar o quanto esses marcadores acompanham a trajetória e a performatividade dos homens negros, dos homens trans negros, né? E o quanto a gente precisa, enquanto homens negros, de momentos como esses. Não só no espaço acadêmico, mas no espaço fora da academia, o quanto a gente precisa levar construções sociais de outro lugar de masculinidades negras para as periferias, para todos os territórios, o quanto a gente precisa sair do âmbito do discurso acadêmico e olhar para as práticas que talvez o seu Zé, o seu João, o seu... enfim, qualquer sujeito lá daquele território que está distante do grande centro urbano, mas que ele performa num lugar de uma masculinidade negra, que é tudo isso que a gente quer, o lugar do afeto, o lugar da responsabilidade, o lugar do respeito à identidade do gênero, né, o lugar do respeito a essa masculinidade negra. Eu acho que esse é o grande desafio, né, que é a gente conseguir levar o debate das masculinidades negras
para além desses lugares que a gente corriqueiramente estamos falando. Claro, porque o genocídio está aí, a partir dos dados que o Diego trouxe, o não respeito à identidade de gênero está aí, as violências, a transfobia, está tudo aí. Né? Então, isso aparece na pauta, mas o quanto a gente precisa se reinventar e mexer esse caldeirão para falar de outros lugares também, né? E de outras existências de masculinidades negras. Né? E acho que é isso. Eu vou encerrar para ouvir os companheiros também. Eu acho que eu falei um pouco, né, na minha fala inicial sobre o que eu penso. Se tratando das transmasculinidades no geral, mas não é dissociado das demais masculinidades negras, ter visibilidade, né, entendendo que essa visibilidade também faz parte do nosso trabalho. O que a gente está fazendo aqui é isso, né? Tiveram e tem e vão continuar tendo diversos homens negros falando sobre masculinidades negras, mas em contrapartida as pessoas estão olhando para nós, né? Será que a gente está chegando? Será que as pessoas querem ler, querem nos ouvir, né? E aí para todas as masculinidades negras, né? Ou preferem apenas ficar naturalizando certos tipos de comportamento, né, do homem negro porque é mais fácil, né? E fica a minha pergunta: quando que as pessoas também vão olhar para nós, né? Mas olhar mesmo com sinceridade? Eu acho que um dos problemas é as pessoas olharem de novo essa invisibilização, porque o trabalho está sendo feito, né? Diversos homens vêm fazendo isso ao longo da história, né? Mas as pessoas muitas das vezes preferem naturalizar uma existência, e a mídia ajuda muito nisso, né? Muito, 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 quando lê apenas o homem negro como um bandido. O homem negro é o bandido, o branco é o usuário, né? Então, eu acho que um patamar ter essa visibilidade e sermos vistos mesmo fora dessa expectativa que é esperada. Então, primeiro falar assim da alegria, né, de poder acompanhar o trabalho do Léo Peçanha, que eu já tinha conseguido acessar, né, já acessei em outros momentos, foi uma referência para mim também, para que eu pudesse traçar leituras sobre a saúde dos homens trans aqui em Salvador. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com o Léo Peçanha e também com o Daniel, e falar de como essa discussão, né, sobre os auxílios emergenciais, sobre a assistência garantida pelo Bolsa Família, ainda nos exige um olhar muito crítico e muito reflexivo sobre as posições, sobre o que significa ser um homem negro no Brasil, né? Eu acho que o Bolsa Família já passou por uma série de críticas que foram necessárias para que as mulheres fossem assistidas, pensando mesmo na lógica sexista, no feminicídio, nas violências, né, que perpassam pela garantia de auxílios, né, para as mulheres, mas a gente pouco refletiu sobre o que significa necessariamente a negação desse mesmo benefício também para homens, né? Que homens são esses, né? Eu acho que as reflexões que o Daniel traz lançam uma série de janelas importantes para a gente olhar para essa situação. Sobre o que eu acho que pode ser, o que existe de potência é porque as masculinidades negras existem, né? Essas masculinidades que nós queremos existem. A gente está aqui discutindo isso, nós trazemos realidades que importam isso, né? O Léo Peçanha, o Daniel, eu aqui trago tanto informações disso que nós estamos trabalhando, produzindo, politicamente engajados, mas também de experiências próprias, experiências que a gente conhece. A gente sabe que as lógicas dos terreiros, das comunidades, as rodas, o que é um festejo, o que é um samba, o que é as outras formas de vivenciar em comunidade, produz acerca da masculinidade. Nós temos outros exemplos aí. E não vai ser a academia, efetivamente, que vai pautar, né, uma outra masculinidade, mas é necessariamente a nossa entrada na academia que modifica também as formas de pensar. Nós precisamos de modificação de formas de pensar, nós precisamos de disputar narrativas, e nós estamos fazendo isso, né, uma disputa de narrativa, mas efetivamente eu acho que tem algo que é muito importante que a gente não pode perder de vista. O Brasil é o país que mais mata preto todos os dias, que a população negra tem a vida ceifada diariamente, e não vai ser possível lidar com a lógica de construção
né, de pensar em novas masculinidades, né, pensar em um homem negro pacífico, amistoso, amigável, caloroso, quando o Estado tem uma arma apontada para a cabeça do homem negro. Quer dizer, que paz é essa que se busca quando se está matando o corpo negro todos os dias? Existe algo aí que essa conta não fecha, e a gente precisa tratar essa conta, então, com seriedade maior, né? Eu acho que tem algo aí, um desafio muito grande ainda para se pensar quando a gente fala de masculinidades no Brasil, e especificamente das masculinidades negras. E é isso, quero agradecer pela participação e por esse diálogo potente aqui. Obrigado, Vanessa, Léo, Daniel e todos. Muito obrigada, foi muito bom ouvi-los. Acho que, né, uma mesa necessária, né, óbvio, evidentemente. Mas o nosso tempo esgotou, né, a gente precisa encerrar na hora que dá vontade de conversar mais, né? Mas, enfim, é isso. Agradecer mais uma vez a todos vocês por terem aceito o convite, pelas falas potentes aqui nesse espaço. Agradecer também a organização do evento, a Soledad, por ter, né, aberto essa mesa. Né? Muito obrigada. A equipe do Uruguai também, nossa parceira. Então tá, gente. Bueno, ha sido un gusto recibirlos. A mí por lo menos me han ilustrado un montón, he aprendido un montón, he aprendido de cosas que no había pensado antes sobre las masculinidades negras muy interesantes, así que se lo agradezco el conocimiento, agradezco la entrega, agradezco la confianza de haberse abierto y haber brindado sus vivencias también, porque son historias que han atravesado sus cuerpos y sus vidas. Así que muchas gracias por eso. Siempre bienvenidos a Ubuntu, obviamente, ahora como espectadores, y gracias por haber participado como ponentes. Seguimos nosotros mañana con nuestro penúltimo día de la 5ª semana de Ubuntu Men Engage para Latinoamérica. Gracias por haber compartido hoy, gracias a todos y todas los que se han implicado, a todos los que hacen esto posible, y a todos a quienes comparten su conocimiento, como lo han compartido hoy Diogo, Daniel, Leonardo y Vanessa, que también ha coordinado esta mesa. Muchísimas gracias, bienvenidos siempre, gracias, hasta mañana.